Aleluia. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, porque esse é o dia que você fez para nos alegrarmos em Ti. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra é a verdade que ilumina os nossos olhos. A Tua palavra, Senhor, é luz para o nosso caminhar. A Tua palavra, ela prepara um caminho reto, um caminho plano para os nossos pés pisarem. E nessa manhã, Senhor, nós voltamos o nosso coração, nós abrimos os nossos ouvidos, nós abrimos o nosso coração como uma terra fértil, para receber, para reter e deixar com que a semente da Tua palavra germine nos nossos corações. Nós amamos a Tua palavra, Senhor, e nós desejamos receber dela nessa manhã. Nós amamos a Tua palavra, Senhor, e nós desejamos aprender mais de Ti nesse dia, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Espírito Santo, o professor dos professores, o mestre da nova aliança, ministra nos nossos corações. Nós recebemos, Pai, com expectativa da Tua palavra nessa manhã. Se você crê, em nome de Jesus, diga amém. Aleluia, muito obrigado, queridos. Vocês podem sentar. Glória a Deus. Bom dia, graça e paz. Você está bem? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Amém. Queridos, nós estamos nesse tema, novo e vivo caminho. É o tema da vez. E essa também é uma oportunidade onde nós, que fazemos parte do departamento de música aqui da Igreja Verbo da Vida Sede, teremos de ministrar juntamente com outros ministros a igreja a respeito de uma vida de louvor e de adoração. Quantos aqui são abençoados com o nosso departamento de música? Amém. Então vocês verão aqui nesses dias alguns dos nossos integrantes do departamento de música também ministrando a respeito sobre o novo e vivo caminho, uma vida de adoração a Deus. E eu estou aqui hoje na incumbência, como líder do departamento de música da nossa igreja, juntamente com a minha esposa Maíla, nós lideramos esse departamento. E eu quero compartilhar algumas coisas a respeito desse tema de adoração para você nessa manhã. Você está pronto para receber do Senhor? Amém. Abra sua Bíblia comigo, lá no capítulo de João, o Evangelho de João, no capítulo 4. Glória a Deus. O tema nessa manhã que nós vamos falar é adoração em espírito e em verdade. Diga comigo, espírito e verdade. João 4 é um texto muito conhecido no Evangelho, muitas ministrações. É o texto que reflete aquela ocasião em que Jesus ele vai até o poço de Jacó, ele vai tomar água, e ele se encontra ali no poço com uma mulher samaritana, e diferente de muitas atitudes que os judeus tinham com os samaritanos, porque a Bíblia revela que havia uma grande desavença entre judeus e samaritanos, Jesus nesse momento encontra a oportunidade de ministrar ao coração daquela mulher. E esse texto muito conhecido revela que ali naquele poço, Jesus ele pede água àquela mulher. E aquela mulher, ela se espanta porque Jesus começa a falar com ela. Ela estranha o fato de Jesus, como judeu, conversar com ela. Mas ali eles começam um diálogo. Ali começa uma conversa reveladora e não apenas uma conversa natural. Então Jesus, com as suas palavras, começa a demonstrar naquele momento de que ele carregava o próprio Deus, de que ele carregava uma sabedoria sobrenatural. E dentro daquela conversa, Jesus revela um pouco da vida daquela mulher. Jesus fala para aquela mulher que ela já tinha tido 5 maridos, e aquele homem que estava com ela naquele momento nem era marido dela. E então, diante de tantas revelações, essa conversa ela começa a tomar um rumo espiritual. Jesus começa a falar naquele momento a respeito da água que mata a sede, mas não a sede natural, mas a sede espiritual. Jesus disse, essa água que você bebe aqui vai te dar sede daqui a pouco, mas a água que eu te der, você nunca mais terá sede.
E Jesus estava falando ali sobre o novo nascimento. Jesus estava falando ali sobre a água que somente Ele pode dar, porque Ele é a entrada, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. A Bíblia diz que Jesus disse que aquele que crê nele, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Existe um rio de água viva que jorra do seu interior. E isso é por causa da vida de Deus que habita dentro de mim e de você. Amém? Então, diante de tudo isso, diante dessas revelações, essa mulher, ela decide fazer uma pergunta para Jesus. E no versículo 19 de João, no capítulo 4, você encontrou? Amém? Diz assim, João 4,19, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Então, a mulher reconhece, depois de toda a conversa que ela teve com Jesus, que alguma coisa Jesus tinha diferente. E ela diz, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Olha para mim aqui um pouco. Havia entre os judeus e os samaritanos algumas desavenças. E uma das desavenças, uma das diferenças, era a respeito do lugar verdadeiro da adoração. Então, os judeus, a nação de Israel, ela foi dividida. Há um ponto histórico que traz uma divisão na nação de Israel, aonde há uma divisão entre os reinos do norte e os reinos do sul. Os reinos do sul passam a ter como a capital Jerusalém, os reinos do norte passam a ter como capital Samaria. E nesses dois lugares há uma instituição a respeito do lugar de adoração. Os samaritanos, eles por causa da divisão territorial, eles perdem o acesso a Jerusalém. Perdendo o acesso a Jerusalém, eles também automaticamente estavam perdendo acesso ao templo, ao lugar de culto, ao lugar de adoração. Mas eles estabelecem um monte como esse novo lugar, como esse lugar de comunhão com Deus. Era um monte onde algumas coisas já haviam acontecido e era algo que simbolizava também a presença de Deus para os samaritanos. Mas para os judeus, de acordo com aquilo que a lei dizia, desde a instituição do tabernáculo de Moisés ao templo de Salomão, Jerusalém era o lugar da adoração. Então, quando essa mulher decide fazer essa pergunta para Jesus, ela está trazendo um ponto de discussão entre judeus e samaritanos. E é interessante que essa mulher ela poderia perguntar tantas coisas para Jesus, mas ela decide perguntar a respeito da adoração. Diga comigo, a adoração. Então, o Monte Gerizim era um monte onde os samaritanos adoravam. E quando essa mulher fala com Jesus, Jesus responde no versículo 21. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Versículo 22. Vós adorais o que não conheceis. Nós, os judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Para um pouquinho. Então Jesus aqui começa a responder dizendo, mulher, vem a hora que nem no monte, nem em Jerusalém. Diga comigo, nem no monte, nem em Jerusalém. Então, a resposta de Jesus traz uma nova informação. A resposta de Jesus não dá razão a ninguém, mas ele traz uma nova informação. E Jesus ele diz, olha, até o presente momento, a salvação vem dos judeus. Então, o lugar estabelecido por Deus, o templo, o lugar que reflete o Santo dos Santos, é em Jerusalém. Mas ele continua dizendo no versículo 23, mas vem a hora, e já chegou, diga comigo, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Diga comigo, espírito e verdade. Então, Jesus ali, diante daquela pergunta da mulher, aquela mulher estava perguntando onde é o local? Quem tem a razão?
E Jesus, ele dá uma resposta que reflete uma nova temporada, um novo tempo, a inauguração de um novo local. Aquela mulher, ela estava segura de que a resposta de Jesus iria favorecer ou os judeus ou os samaritanos. Mas ela foi surpreendida com uma resposta que ela não esperava. Porque quando aquela mulher pergunta a Jesus, onde é o lugar onde que se deve adorar? Diga comigo, lugar. A resposta de Jesus parece ser um pouco contraditória. Porque aquela mulher, ela desejava que Jesus escolhesse uma região territorial. Olha, essa região aqui é a região correta. Mas Jesus não responde àquela mulher dizendo o lugar. Jesus responde quem. Então, Jesus inaugura naquele momento dizendo, já chegou a hora. Essa é a hora que nem no monte, nem em Jerusalém. Não é mais no GPS que você vai encontrar o lugar da verdadeira adoração. Porque agora vem a hora e já chegou que não é o monte, não é Jerusalém, não é o tabernáculo, não é o templo, não é um espaço geográfico, mas é quem adora. E quem adora em espírito e em verdade é aqueles que o Pai procura. Aquela mulher pergunta onde e Jesus responde quem. Na nova aliança é inaugurado um novo espaço. É inaugurado um novo ambiente. É inaugurado um novo lugar. E esse lugar, ele não depende de 4 paredes. Esse lugar, ele não depende mais de um lugar territorial. Eu sei, irmãos, que é muito bonito. Eu ainda não fui, mas eu desejo ir viajar para Israel. Conhecer Israel. Deve ser maravilhoso você ver todos aqueles lugares, tudo aquilo que existe lá. E eu tenho certeza que se você já foi, você foi muito abençoado. Se você não foi, tiver a oportunidade de ir, vá. Mas eu quero dizer algo para você. Às vezes pessoas estão indo para Israel procurando se encontrar com Deus. E eu quero dizer a você, Deus não está mais preso em um território físico. A presença de Deus não está mais limitada a um espaço geográfico. A Bíblia diz que vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adoram num novo lugar. Que lugar é esse? Diga comigo, em espírito. E o que é adorar em espírito, irmãos? Adorar em espírito é um novo nascimento. A Bíblia diz que Deus é espírito. Deus está num ambiente espiritual. Ele é o ambiente espiritual. E por mais que o homem, manchado com o pecado, manchado com o erro, manchado com a condenação, ele se esforçasse na sua própria força para adorar a Deus, ele não conseguia ter mais a comunhão e a intimidade do início. Ele não conseguia mais estar em comunhão com Deus como ele estava antes do pecado. Então, o pecado traz uma separação espiritual entre Deus e o homem. E quando a Bíblia diz que importa que aqueles que adorem a Deus adorem em espírito, é porque por mais que o homem se esforçasse na sua própria força, buscar fazer coisas para Deus, todo louvor, toda adoração, ela era imperfeita, porque ela era produzida de um imperfeito coração. O homem sem Deus é um homem morto espiritualmente. Mas o homem com Jesus é um homem que vive eternamente. Então Jesus ali, ele está falando com aquela mulher sobre a água que ele dá. O novo nascimento. Quem bebe dessa água nasce de novo. E a Bíblia diz em 1 Coríntios, se alguém está em Cristo, tem alguém em Cristo aqui nessa manhã. Se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ou eis que se fizeram novas todas as coisas. Então nós precisamos entender que o verdadeiro adorador não se trata de quem canta bonito. O verdadeiro adorador não se trata daquela pessoa que faz alguma coisa na igreja apenas. O verdadeiro adorador não são apenas os integrantes do departamento de música, porque eles têm a habilidade de tocar e cantar. Não, irmãos, a Bíblia diz que o verdadeiro adorador é aquele que adora em espírito. Quando você nasce de novo, quando você recebe a vida de Deus em você, quando você é transformado, recebendo da água da vida, irmão, você é um adorador habilitado para adorar em espírito.
Diga, eu sou um adorador. A Bíblia diz em Romanos capítulo 7, versículo 6, agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. A lei foi estabelecida pelo próprio Deus para ensinar o povo a voltar para o lugar de comunhão a Deus. Esse lugar de comunhão perdido pelo pecado, esse lugar de comunhão rompido por causa do pecado. Então a lei ela vem estabelecendo princípios para educar o homem, para mostrar ao homem como era o caminho de volta para o lugar da comunhão. E é na lei, irmãos, que Deus estabelece um ambiente chamado tabernáculo. Diga comigo, tabernáculo. E eu sei que durante essa série muito será ministrado a respeito do tabernáculo, mas o tabernáculo é um lugar físico, aonde Deus inspira Moisés com a inspiração daquilo que existe no céu. A Bíblia diz em Êxodo que segundo tudo aquilo que Deus mostrou a respeito do tabernáculo celestial, Moisés ele replicou de alguma forma na terra. E nesse tabernáculo haviam alguns ambientes, mas eu quero que você entenda, irmãos, esse tabernáculo, apenas o sumo sacerdote poderia entrar num ambiente chamado Santo dos Santos para estar diante da presença de Deus oferecendo o sacrifício. Então, por mais que o tabernáculo ele estivesse ali no meio do povo, por mais que aquela tenda enorme estivesse ali representando a presença de Deus no meio daquelas pessoas, apenas um homem, o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia entrar diante da presença do Senhor, diante da arca da aliança e oferecer sacrifício ao Senhor. E esse era o lugar da adoração no tabernáculo de Moisés. Mas a Bíblia diz, irmãos, em Mateus no capítulo 27, versículos 50 e 51. Jesus, na cruz do Calvário, antes da sua morte, a Bíblia diz, Mateus 27, 50 e 51, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Quando Jesus exclama, irmãos, está consumado, o preço está pago, tetelestai, está pago o preço da nossa dívida. A Bíblia diz, irmãos, que o véu que separava o homem do Santo dos Santos, ele é rasgado do alto a baixo. Jesus inaugura um novo e vivo caminho pelo seu sangue, e nós não estamos mais separados da presença. Há um novo acesso. Hebreus 10, versículo 19 e 20 diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, a carne de Jesus, moída pelas nossas transgressões, a carne de Jesus, ferida pelas nossas iniquidades, é o Cordeiro Santo sacrificado diante do Santo dos Santos no céu, e Ele oferece esse sacrifício. E por causa disso, querido, se antigamente a presença estava reservada apenas ao sumo sacerdote, uma vez por ano ele poderia entrar nesse lugar, eu quero dizer que na nova aliança não é mais o homem que sai entrando na presença de Deus, mas a presença de Deus entra dentro do homem, há uma nova vida dentro do homem e nós temos a presença dentro de nós. Adorar em espírito, irmãos, é entender que você não depende mais das quatro paredes para adorar ao Senhor. Isso não quer dizer que você não tem que vir para a igreja, porque a Bíblia diz que devemos congregar. Mas aquilo que você recebe, aquilo que você faz na igreja, pode ser carregado para qualquer ambiente onde você estiver. Porque Deus está dentro de você. A Bíblia revela, irmãos, no jardim do Éden, que ali era um lugar de comunhão, de unidade.
Não havia ali resquícios, não havia ali nenhum tipo de separação entre Deus e o homem. Havia uma aliança estabelecida. Deus inspirava o homem com a sua presença. Deus inspirava o homem através da árvore da vida. O homem recebia a inspiração de Deus. E tudo quanto o homem fazia, irmãos, ele devolvia como louvor e adoração. E esse lugar de intimidade, esse lugar de comunhão, irmãos, ele é o princípio da adoração. Eu quero dizer para você uma coisa: a adoração não é um estilo de música. A adoração é um estilo de vida. Adoração não é só quando a gente fala, olha, eu gosto mais daquelas músicas mais lentas na igreja. Não, isso não é adoração, isso é ritmo. Adoração é aquilo que você faz, irmãos, com a sua própria vida, em resposta à revelação de quem Deus é para você. Então, quando eu tenho um relacionamento com Deus, assim como Adão e Eva tinham no Jardim do Éden, esse relacionamento, ele me influencia, ele me inspira de tal maneira que a minha vida, ela não vai ser uma vida natural, a minha vida não vai ser uma vida voltada para o pecado, a minha vida não vai ser uma vida voltada para satisfazer as vontades da minha carne, mas as minhas atitudes, a minha vida será voltada para expressar louvor e glórias a Deus. Diga, eu nasci para louvor e para a glória de Deus. Primeira Coríntios, no capítulo 3, no versículo 16, na parte A. A Bíblia diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito de Deus habita em vós. 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 17, diz: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador, irmãos, Ele passa a habitar dentro de nós, através da presença do Espírito Santo. Ele não está mais habitando apenas em templos feitos por mãos humanas. A presença não está mais restrita na caixa. A presença não está mais restrita à arca da aliança. Você pode repetir comigo: eu sou a arca da nova aliança. Você carrega a presença de Deus, irmão. Você é a morada de Deus. Você é a casa do Altíssimo. Você é a casa preferida de Deus, irmãos. Deus não queria habitar em templos feitos por mãos humanas. Tudo que foi instituído na lei, irmão, foi instituído temporariamente. E a Bíblia diz que a lei, ela é sombra. Ela era sombra daquilo que haveria de se manifestar. O mistério que haveria de ser revelado. Sabe que mistério é esse, irmãos? Cristo e a igreja. Então, tudo aquilo que estava na lei, irmão, cada objeto que estava no tabernáculo, cada objeto ali representado, o altar de sacrifício, o candelabro, o altar de incenso, tudo ali simbolizava aquilo que hoje eu e você não temos mais a respeito da sombra, mas temos a substância, porque se naquele tempo, irmãos, eles tinham sombra, hoje nós temos a substância. Você é a casa de Deus. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Esse lugar de comunhão que existia no Éden, irmão, antes do pecado, ele passa a estar dentro de você. Esse ambiente, irmão, sobrenatural, é carregado por você todos os dias. Quando você está no seu trabalho, quando você está na sua casa, quando você está no banco, quando você está dirigindo o seu carro, quando você está cuidando dos seus filhos, aonde você estiver, irmão, a presença do Senhor está dentro de você. E Ele não sai, irmão, Ele não se retira. Deus não fica esperando você do lado de fora do banheiro. Deus está com você dentro do banheiro. Deus está com você dentro do carro. Deus está com você onde você estiver. Você é casa de Deus, morada do Altíssimo. O adorador em espírito, irmãos, é um adorador que está estabelecido sob uma nova conexão. Quem aqui lembra do tempo quando nós estávamos acessando a internet através da rede limitada ou internet discada? Quem aqui lembra disso? Você, sexta-feira de madrugada, tentando conectar o teu provedor. E a gente ficava ali horas para carregar uma imagem, irmão. Uma foto.
que ia se abrindo assim de pouquinho em pouquinho. Você esperava aquela foto se completar, mas a revelação ela acontecia tão lentamente. Às vezes a gente até perdia a paciência e desistia. E aí caía a internet, você se conectava de novo. Sábado de madrugada era de graça. E aí, meu querido, ninguém conseguia se conectar, porque era muito difícil. E é muito parecido, irmãos, na antiga aliança. É como se por causa do pecado, por causa da distância, por mais que o homem quisesse se conectar com Deus numa adoração genuína, a condição do homem, irmãos, transformava um homem impedido de receber a conexão direta de Deus. O homem tentava acessar as coisas de Deus, mas a revelação ela era limitada. Ele não conseguia enxergar com clareza. Ele não conseguia se conectar com clareza. Havia ali impedimentos nessa conexão. Mas eu quero dizer algo para você, irmão. Jesus na cruz do Calvário é como aquele técnico com os cabos de fibra ótica, irmãos. E ele estabelece uma conexão banda larga. Aonde não existe restrição, aonde todos os downloads acontecem rapidamente pelo Espírito. A Bíblia diz que aqueles que são espirituais discernem pelo Espírito. Então, se na antiga aliança a adoração ela era limitada, na nova aliança a nossa adoração é banda larga. Isso significa que quando você abre a sua boca aqui na terra, irmão, não existe tempo de demora para que Deus receba a sua oração. Não existe demora para que Deus aceite o seu louvor. Não existe demora para que Deus ouça a sua voz. Porque nós somos um com Ele. Diga, eu sou um com Ele. Então, Jesus, ele traz a mudança de duas coisas nesse texto. Diga comigo o lugar e o formato. Diga formato. Então, qual é o lugar? Diga comigo o Espírito. Então, quem pode adorar em Espírito, irmãos? Quem nasce de novo. Então, o Filho de Deus, ele pode adorar em Espírito. Você não precisa ter uma voz afinada, irmãos, para adorar a Deus em Espírito. Você precisa ter um coração afinado. Você precisa ter um coração limpo. Você precisa ter um coração regenerado. E em Cristo Jesus o seu coração foi regenerado. Mas ele também traz a mudança do formato. E ele diz em espírito e em verdade. E aqui, irmãos, a palavra verdade, no grego é a palavra aletheia. E essa palavra significa não oculto, que é manifesto, que é real, que é verdadeiro. Diga comigo, manifesto, não oculto, não tem como esconder. O verdadeiro adorador, irmãos, ele manifesta com a sua vida, ele, por livre e espontânea vontade, faz da sua vida uma expressão da presença e da vida de Deus. E adorar em verdade também, irmãos, é você adorar baseado na palavra de Deus. Diga a palavra. E a palavra é Jesus Cristo, irmão, o verbo que se fez carne. A palavra é Jesus, e isso significa que quando adoramos em verdade, irmãos, adoramos segundo a obra da redenção que Jesus Cristo consumou. Então eu não adoro a Deus hoje na nova aliança, irmãos, buscando fazer o que os judeus fazem. Não são elementos físicos que me fazem adorar a Deus. Mas o que me faz adorar a Deus é o meu coração. E tudo o que é físico se torna um instrumento nas minhas mãos para adorar a Deus. Então o poder, irmão, não está no chofar. O poder está na presença. O poder não está no candelabro. O poder está na presença. O poder não está na parede, na cortina, na cor, no telão. Se o telão hoje funcionou, se ele não funcionou. O poder está na presença, irmãos. Independe do lugar, independe da condição, independe de ser favorável, independe da circunstância. Adorar em verdade, irmão, é manifestar aquilo que você recebeu através do sacrifício de Jesus Cristo. Eu devia ter falado do telão antes.
O telão entendeu. Adoração em espírito e em verdade é o poder espiritual invisível do novo nascimento, realizando ações visíveis, verdadeiras, genuínas, baseado na verdade que é a palavra em Jesus Cristo e na sua obra redentora para exaltar a Deus. Efésios, no capítulo 1, versículo 12. A Bíblia diz que nós somos criados, predestinados, chamados, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Diga comigo, eu nasci para o louvor e para a glória de Deus. Sabe, irmãos, Cristo não veio apenas nos dar coisas. Cristo não veio apenas nos dar algo. Cristo veio nos tornar algo. Cristo veio nos tornar filhos. Cristo veio nos tornar aptos. A Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 6, que Ele nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Diga comigo, eu sou rei e sacerdote. Reis para reinar com autoridade, no nome dEle, porque Ele concedeu o seu próprio nome à igreja, dizendo, em meu nome, vocês curarão enfermos, vocês expelirão demônios em meu nome. O nome de Jesus nos dá poder para reinar, irmãos. E a respeito das circunstâncias, a respeito das coisas dessa terra, diante das trevas, nós erguemos a nossa mão em autoridade para dizer, em nome de Jesus, saia, em nome de Jesus, haja, em nome de Jesus, aconteça, orando, usando a autoridade como reis. Mas diante do Senhor, irmãos, a nossa posição ela muda. E diante do Senhor nós somos chamados a sermos sacerdotes. Diga comigo, sacerdotes. E a Bíblia diz, irmãos, em Timóteo, quero, portanto, que os homens, eles estejam orando em todo o tempo com as suas mãos erguidas, com as suas mãos levantadas. Sabe, irmão, um sinal da adoração na nova aliança são mãos erguidas, mãos levantadas para o diabo, para o mundo, para a circunstância. A nossa mão representa autoridade. Saia, chega, haja, mas diante do Senhor, as nossas mãos, elas representam adoração e rendição. Diga, eu sou sacerdote. E sabe, irmão, na antiga aliança, o sacerdote ele tinha uma vestimenta cheia de detalhes. Deus é detalhista. E cada um daqueles detalhes simbolizavam coisas, santidade, o temor. E essa roupa, quando ela era vista, ela causava mesmo o efeito do temor. E existia o cuidado do sumo sacerdote de não errar em nenhum detalhe, para cumprir o sacrifício, para cumprir aquele rito. E eu não sei quanto a você, mas quando a gente é convidado para um evento, eu vou pedir a ajuda das mulheres aqui nesse momento. Mulheres, chega lá aquele convite do casamento para você. E aí qual é a primeira coisa que passa na tua cabeça? Com que roupa? E aí começam, né? Me ajuda aí, mulherada. O vestido, o sapato, a maquiagem, o cabelo, as joias, aleluia. São muitos adereços, amém? Por quê? Porque para cada ambiente existe um estilo de roupa. Porque para cada ocasião existe uma roupa coerente. Por que a gente se preocupa tanto numa cerimônia? Por que a gente se preocupa tanto em um casamento, em estar tão bem vestido? Porque a ocasião pede isso. Porque se você vai num casamento, numa festa, onde todas as pessoas estão muito bem arrumadas, e se eu aparecesse lá com uma jaqueta aqui jeans, ou você com uma roupa completamente informal, como é que você se sentiria? Você já passou por essa experiência de chegar num lugar onde você perceber que todas as pessoas estão num padrão de nível de vestimenta diferente do seu e você se sente constrangido? Você tenta não chamar a atenção, você fica ali pelos cantinhos, porque você se sente mal, porque a sua roupa não condiz com aquela ocasião. E sabe, irmãos, eu quero dizer algo a você.
Muitas vezes nascemos de novo, recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos essa vida, recebemos essa palavra, mas ainda nos sentimos indignos de estar diante da presença dEle. É como se, mesmo que eu tenha nascido de novo, mesmo que eu esteja na igreja, mesmo que eu esteja frequentando os cultos, ainda permanece em mim uma sensação de que eu estou com a roupa errada. Ainda permanece em mim um senso de que eu não tenho, na verdade, o direito de estar nesse ambiente de comunhão e de adoração. Mas eu quero dizer algo para você, e eu queria chamar o pessoal do louvor para cá. A Bíblia diz em Isaías, no capítulo 61, no versículo 3. E aqui está falando a respeito da profecia que Isaías estava liberando sobre o Messias, sobre o Cristo, sobre Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim e ele começa a falar a respeito da unção que estaria sobre Jesus. A unção sem medida, a unção poderosa. E no versículo 3... diz assim: e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, e vestes de louvor, vestes de louvor, vestes de louvor, ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Jesus trocou a sua roupa indigna. Jesus trocou as vestes sujas da lama do pecado. Hoje não estamos mais adorando ao Senhor com condição de quem se sente constrangido, pecador, sujo, mas Ele nos deu a melhor veste, irmão, melhor do que qualquer roupa de marca, melhor do que qualquer grife de Paris, irmão. Você está vestido com vestes de louvor. Vestes de louvor te habilita. Vestes de louvor te torna digno de estar diante do Senhor. Sem culpa, sem pecado, sem condenação. Poder erguer as suas mãos em qualquer lugar. Na consciência de que você é um verdadeiro adorador. Na consciência de que você é tabernáculo. Na consciência de que você é templo. E poder adorar a Deus e chamá-lo de Pai. Abba, Pai. Ô irmão, o sumo sacerdote, por mais acesso que ele tinha na antiga aliança, ele não chamava Deus de Pai. Mas Jesus vem, inaugurando um novo lugar, inaugurando um novo tempo. A pergunta daquela mulher samaritana é respondida não pelo lugar, mas por quem? Não é mais o lugar que define a adoração, mas é quem. Paulo e Silas estavam na prisão, num ambiente ruim, num ambiente de dor, num ambiente que naturalmente não era um lugar de cultuar a Deus. Mas a Bíblia diz que por volta da meia-noite, eles oravam e cantavam. Ei, irmão, você não depende de lugar físico para adorar a Deus. Você não depende de condição favorável. É bom demais quando a gente se reúne. É bom demais quando a gente tem um grupo de louvor para nos ajudar a cantar, a adorar ao Senhor. Mas eu quero trazer uma boa nova para você nessa manhã. Sabe? Essas pessoas aqui, eles são ministros de música. Eles são chamados para oficiar música na igreja. Mas eles não são os únicos ministros de louvor. Todo cristão, todo aquele que nasce de novo, irmãos, é chamado para ser um ministro de louvor. É chamado para ministrar louvor diante do Senhor. E eu não estou falando a respeito de música. Música é uma ferramenta pelo qual nós louvamos a Deus. Mas a principal ferramenta de louvor a Deus na sua vida é você mesmo. Você é o altar, você é o lugar de adoração, você é o lugar de comunhão, você é o lugar onde Deus se manifesta, você é o lugar onde Deus comunica. E então, irmãos, diante do Senhor, não temos mais aquele sentimento de condenação. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus, e Ele mesmo clama, Abba, Pai. Você pode ficar de pé.
por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Não mais sacrifício de animais, não mais por causa de um espaço físico, não mais por causa do monte ou Jerusalém, mas porque você recebeu um novo coração, mas porque você nasceu de novo em Cristo Jesus. Você pode fechar os seus olhos, você pode tirar alguns minutos, a gente vai adorar o Senhor. E eu queria que você adorasse ao Senhor com esse entendimento de que você é um adorador em espírito e em verdade, que você foi chamado para adorar a Deus independente do lugar, independente das circunstâncias que estão ao seu redor. Há uma canção que brota do seu coração, que vai diretamente para os ouvidos e para o coração de Deus. Então, faça desse tempo um tempo de adoração ao Senhor. Erga suas mãos, abra sua boca. Aleluia. Te adorar, ó Rei. Erga sua voz, declare: porque eu nasci, ó Rei. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu é a glória, oh, tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Adora o Senhor. Pois tudo vem de ti. Tua é a glória. Declare: te exaltamos, te exaltamos. Em espírito, em verdade, te exaltamos, ó Senhor, ó Senhor. Te exaltamos, te exaltamos. Digno, te exaltamos, em verdade, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos,
assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, ó Senhor, com tudo que somos te exaltamos, Jesus, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Declare: tu és digno, tu és digno de tudo na nossa vida. Tu és digno do nosso coração, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Aleluia, aleluia. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Obrigado pelo novo e vivo caminho. Obrigado pelo sangue derramado. Obrigado pelo sacrifício perfeito. Oh Senhor, obrigado. Aleluia, aleluia. Diga comigo: eu sou um verdadeiro adorador, que adora em espírito e em verdade. Amém. Aleluia. Tem alguém aqui nessa manhã que ouviu tudo isso que foi aqui ministrado, e talvez você se identifica com aquela mulher que estava naquele poço, porque tudo que você sente hoje é sede, sede de Deus, sede dessa vida, sede de tudo aquilo que foi ministrado aqui. Eu quero dar oportunidade para você. A Bíblia diz que Jesus é o caminho,